Fala, meu povo abençoado! Estamos muito felizes porque vocês têm nos acompanhado nesta semana de oração. Sabemos que neste momento de pandemia, todos nós estamos com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de problemas, com lutas, mas a obra do Senhor não pode parar. Os nossos corações estão conectados através das orações, mas não esqueça que seu coração também pode ficar conectado com Deus. Que onde você estiver, possa sentir que está numa casa de oração, no lugar que a presença de Deus é invocada. Que cada um de nós possamos ser um altar erguido na presença de Deus, dizendo: eis-me aqui para te ouvir, para te adorar, para te amar. Eis-me aqui, Senhor. Continue ligado conosco e assim possamos compartilhar deste amor, da alegria, da paz que o Senhor nos dá. Seguimos com a mensagem do nosso convidado. Vamos lá? Olá, meus irmãos e irmãs da IPI do Aruana. É uma alegria poder hoje estar um pouquinho com vocês. É uma alegria, eu já falei isso na última vez que participamos de uma live no Instagram. É uma alegria porque eu não conheço vocês pessoalmente, né? Ainda não tive o prazer de conhecer essa comunidade, mas a pastora de vocês é apaixonada por vocês, então ela fala de vocês em tudo que é lugar, em todas as ocasiões e oportunidades. Então é uma comunidade que a gente se apaixona, mesmo sem conhecer, apenas pelo tamanho do amor que a pastora tem e repassa onde ela vai. Então, ela me convidou para trazer uma palavra nessa semana, uma semana especial, que nós nos dedicamos à oração, e vocês estão empenhados nisso. E eu vi a lista de pessoas, fiquei muito honrado em aparecer nessa lista de pessoas muito amadas e queridas, alguns companheiros de seminário. Então, eu fico muito feliz de poder participar com vocês hoje. Eu vou só ficar de olho no relógio, porque eu tenho uma dificuldade de falar em 20 minutos, mas me esforçarei. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 21. É um texto que alguns teólogos dizem que é a segunda conclusão do Evangelho de João. Sabe quando um pregador diz assim, concluindo, e depois fala mais uma hora? Então, o Evangelho de João termina no versículo 30 e 31, e aí é como se João tivesse escrito um pouquinho mais, né? O Evangelho continuasse um pouquinho, e ele tinha esse texto para escrever e para dizer, e aí ele vai e continua o texto dizendo, é a segunda conclusão, de que depois da conclusão tem o prolongamento, né? E é interessante porque é um texto que nos traz alguns ensinamentos, e um deles eu queria compartilhar com vocês nesse tempo. Então, eu quero ler os primeiros versículos, é um texto um pouquinho longo, mas João capítulo 21, você pode abrir sua Bíblia aí, onde você estiver, João capítulo 21, versículos do 1 ao 14, que diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, também chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então, foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear o dia, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era Jesus. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam ele. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Jesus disse. Eles jogaram a rede do lago, depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco,
puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima da brasa, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo assim, não se rebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez, depois de ter ressuscitado, que Jesus apareceu aos seus discípulos. Deus, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, te louvamos pela tua palavra e pedimos que o Senhor, Deus, fale ao coração de cada um dos teus filhos e filhas. Alcança, Pai, cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, nesta hora, ó Deus, e que possamos, ó Deus, aprender do Senhor e aprender com o Senhor aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Fala conosco, ó Deus, e conduze-nos em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs da IPI de Aruana, esse texto é um texto bastante interessante, né? O texto que Jesus aparece no lago, depois de todo o evangelho concluído de João, Jesus aparece e começa a conversar, né, à distância com aqueles homens que haviam desistido. E é interessante a gente pensar um pouquinho naquele cenário, né? Porque quando a gente lê assim, a gente fica muito impressionado com os peixes, né? Com a quantidade de peixes, mas qual era aquele cenário? Qual era o cenário que aqueles homens estavam vivendo, né? Aqueles homens tinham dedicado os últimos anos da sua vida a seguir a Jesus, aquele ministério que Jesus estava propondo para eles. Eles estavam dispostos a seguir Jesus por todos os lugares. Eles renunciaram à família, eles renunciaram aos negócios, à profissão, e agora queriam seguir a Jesus. E aí, Jesus mesmo falando o tempo inteiro com eles acerca do seu ministério, que era necessário acontecer, eles ainda não tinham compreendido a dimensão do que Jesus estava falando. E aí Jesus, então, é crucificado, morre, e é sepultado, e aí começa uma grande perseguição àqueles que seguiam Jesus. Imagina, o mundo daqueles homens, todo investimento de vida daqueles homens, agora tinha se desmoronado, agora tinha ido tudo pelo ralo, né? Eles haviam investido a vida naquele ministério, em Jesus, o Salvador, aquele que viria transformar, libertar Israel, mas agora aquele Jesus que eles investiram a vida tinha sido crucificado. E não somente isso, os poderosos daquela época, né, os cidadãos de bem daquela época, resolveram, então, também perseguir, também ir atrás dos seguidores de Jesus, daqueles que compactuavam com Jesus, dos seus ensinamentos que afrontavam o governo, ensinamentos que afrontavam aquilo que estava estabelecido, os bons costumes, a moral daquele tempo. Então, se levantou uma grande perseguição, e não apenas Jesus havia morrido, e isso frustrado, de certa forma, a expectativa daqueles homens, mas agora uma perseguição se levanta contra ele. De forma que os planos deles estavam foram frustrados. Os planos humanos que ele tinha acerca deles mesmos, do futuro, do propósito dele, estava frustrado nesse aspecto. E o horizonte que eles podiam contemplar, o que eles podiam ver dali em diante, era apenas perseguição e dor, sofrimento. Imagina você agora se preparar para toda a vida fugir dos poderosos, fugir daquele que tem o poder da espada, e mais, ainda aliado ao poder da espada, o poder da religião, aqueles que não apenas matam a sua alma, mas diz também que quer matar o teu espírito. Então, eles estavam, era esse o horizonte deles, horizonte de caos, de dor, o horizonte completamente tomado por essa situação de caos
e de dor. Então, o que fazer diante de tudo isso? Quando eu olho para esse relato e vejo a beleza que o redator do Evangelho de João tem em acrescentar, né, em dizer e deixar registrado para nós esse momento último de Jesus no Evangelho de João, eu fico encantado com a beleza que é da literatura joanina de a preocupação de demonstrar Jesus que se aproxima, que vai ao encontro do seu povo. E aí, nesse sentido, entra aquilo que nós queremos falar nessa noite, a importância de se buscar a Jesus e de reconhecer Jesus como alguém que quer estar comigo, como alguém que quer estar comigo. Aqueles homens abandonaram tudo, abandonaram Jesus, Jesus estava morto, né? Já havia ressuscitado, mas ainda havia no coração deles muita incerteza, muitas dúvidas, e no coração de muitos dos discípulos, acerca da ressurreição. E aí, o que é interessante é que Jesus vai ao encontro daqueles homens que fugiram da vida, fugiram da perseguição, voltaram às práticas antigas, às velhas práticas, o velho costume, a velha profissão, em busca de uma segurança. Eles diziam assim, e eu ouço muitos colegas, e às vezes eu, que sou pecador como você, eu digo muitas vezes, se nada der certo, eu vou fazer o quê? Né? Quantas vezes eu me deparei pensando assim, né? Eu sou formado em Direito, e às vezes eu penso, olha, se nada der certo no ministério, se alguma coisa acontecer e eu precise abandonar o ministério, olha, eu sei fazer isso aqui para viver, eu sei vender laranja no sinal, né? Eu sei fazer uma peça, eu sei advogar, né? E aí cada um tem o seu momento de incerteza, aquele momento que a gente olha para nós e dizer, o que eu vou fazer agora? Aqueles homens tinham investido a vida deles nesse empreendimento que era seguir a Jesus. A vida inteira deles estavam empregadas em servir a Jesus, em seguir a Jesus, e Jesus deixou claro o que se esperava dos seguidores. Ele, em vários momentos, ele disse, olha, vem, você vai ter tudo do bom e do melhor. Ele disse, não. Ele disse, olha, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? Então, seguir a Jesus implicava essa vida de renúncia. Mas a dor era tanto, o caos instalado era tamanho que aqueles homens desistiram de tudo e passaram a buscar a segurança do ponto de vista humano. Passaram a buscar a segurança do ponto de vista humano e buscar construir ao seu redor uma cápsula de conforto. Uma cápsula de conforto. O que é uma cápsula de conforto? É uma situação que eu digo, olha, eu já me deparei pensando nisso, olha, se nada der certo, eu tenho que cuidar de mim, da minha família. Eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Olha, se nada der certo, eu vou voltar para o meu interior, lá no interior do Rio Grande do Norte, e ali pelo menos eu tenho casa, e ali pelo menos eu tenho família que pode me ajudar, que pode fazer isso e isso. Pera, mas aí, por que eu estou pensando nisso? Né? Será que seguir a Jesus, entregar a vida a Jesus, não é entregar a vida e estar disposto a renunciar a muita coisa, estar disposto a pagar um preço, e ao mesmo tempo confiar de que Ele cuida dos seus filhos e filhas? Às vezes nós nos deparamos assim no ambiente de caos. E aí, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes, quando nós nos deparamos com esses momentos, como o que vivemos agora, momento de incerteza, de caos, de dificuldades, nós paramos e pensamos como é difícil viver nesse tempo de incertezas, e buscamos construir, do ponto de vista humano, a nossa zona de conforto, a nossa zona de segurança, a partir das nossas habilidades, das soluções humanas, das soluções que eu e você conseguimos construir, eu e você conseguimos fazer, da nossa capacidade pessoal. Olha, eu sei fazer, eu não vou passar por essa ou por aquela situação, porque afinal de contas eu consigo fazer, eu consigo mudar, eu consigo alguma coisa. Confiamos na nossa capacidade. Ou então esperamos que um super-herói apareça para resolver todos os nossos problemas.
para resolver o problema da humanidade. Um super-herói. Na minha infância tinha um super-herói atrapalhado que eu gostava de assistir, chamado Chapolin Colorado. E aí as pessoas nas mais diferentes situações diziam assim: e agora, quem poderá nos defender? E aparecia o Chapolin Colorado. Às vezes nós queremos e construímos super-heróis. E esses super-heróis se manifestam tão atrapalhados como era o Chapolin Colorado naquela época. Queridos irmãos e irmãs, a busca pela segurança não pode partir do ponto de vista humano, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso construir, daquilo que as minhas capacidades, o meu intelecto, as pessoas à minha volta, ou mesmo um super-herói pode fazer por mim, uma super pessoa, um super-homem, né? Pode fazer por mim. E é nessa hora que o caos se instala, que nós precisamos aprender, e João deixa isso registrado nesse finalzinho de Evangelho, aprender que o Senhor Jesus se manifesta em meio ao caos da nossa vida. Ele vem quando o nosso coração está tomado dessas incertezas, dessas angústias, dessas inquietações. O Senhor Jesus vem ao nosso encontro e ele diz: eu estou aqui, o que vocês estão fazendo? Por que vocês querem voltar a pescar? Vocês não sabem mais pescar. Eu chamei vocês agora para um outro ministério. Eu chamei vocês agora para uma tarefa especial. Por que vocês estão querendo voltar atrás? E aí, queridos irmãos e irmãs, nesse sentido, nessa situação, o Senhor manifesta o seu cuidado em meio ao caos. Em meio ao caos. Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro. E providencia, e nos ensina, e nos diz o que fazer, e providencia o que nós precisamos. O que é interessante quando a gente percebe nesse texto que Jesus, depois do diálogo, olha, vocês pescaram alguma coisa, joga a rede do lado, né? E aqueles homens pescadores a vida inteira, né, obedecem, jogam do lado aí. Quando vem o que aconteceu, olha, é o Senhor. Pedro se lança na água, afoito, como sempre foi, né? Era ligado em 220, se lança na água e vai ao encontro do Senhor. E quando eles chegam à praia, o Senhor já havia preparado uma fogueira, já havia peixe assando e havia também pães ali para eles comerem. O Senhor providencia, queridos irmãos e irmãs, tudo que nós precisamos. Aquela fogueira, aquele peixe, aqueles pães. Não quer dizer que os discípulos de Jesus comem muito. Nós comemos, né? Comemos de fato muito. Mas não quer dizer que os discípulos de Jesus sempre comeram muito. Quer dizer que o Senhor providencia para nós o que precisamos. Que o Senhor nos chama para estar junto. Há um simbolismo muito grande na mesa no Novo Testamento e que é reproduzido ao longo da história da igreja. É de estar em torno da mesa, de partilhar uma refeição, de comer, né? O grande memorial, o grande momento da celebração, onde nós celebramos o Senhor conosco, presente, nos alimentando. É exatamente uma mesa de refeição. O Senhor surpreende, supera as expectativas daqueles discípulos. Não era apenas um professor ensinando alguém a pescar, mas era o Senhor demonstrando o seu cuidado, demonstrando o seu carinho com aqueles homens e mulheres. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos faz muito mais do que o que nós precisamos. Muito mais do que ensinar a pescar. O Senhor diz: eu quero sentar com vocês à mesa. Eu sei o caos que vocês estão vivendo, eu sei como está a bagunça da sua cabeça. E deixe que a minha presença poderosa, a minha presença que dissipa toda a treva, toda dificuldade, deixe que a minha presença possa renovar em vocês aquela chama que um dia brilhou. Vamos sentar aqui, vamos comer um peixe, vamos comer um pão, vamos estar juntos aqui. E é interessante, né? A mesma história do caminho de Emaús, que eles iam falando, e quando eles convidam aquele homem, sem saber que era Jesus, a entrar em casa, diz que apenas quando Jesus partiu o pão, eles abriram os olhos e viram que era o Senhor. O Senhor nos prepara um banquete. O Senhor nos prepara um banquete. O pastor falou, mas essa é a semana de oração. Orar, queridos irmãos e irmãs, é chamar o Senhor para sentar no banquinho conosco. É chamar o Senhor para sentar à mesa da nossa casa. É chamar o Senhor para
sentar na nossa cama e ouvir as nossas murmurações, ou melhor, as nossas lamentações, as nossas preocupações, as nossas inquietações, as nossas angústias, os nossos desesperos. Os nossos desesperos. E o que é importante, queridos irmãos e irmãs, e João deixa claro nisso, isso, quando ele conclui o Evangelho, continua escrevendo, ele diz, olha, é o Senhor que vai ao encontro daquele discípulo quando está naquela situação. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o que está acontecendo com a sua vida, fique atento ao que o Senhor quer falar com você, sente à mesa com Ele, e Ele vem ao encontro. Ele tem essa disposição, Ele quer ir ao seu encontro. Ele nos procura. Ele foi procurar os discípulos. Ele quer se relacionar com seus discípulos. Ele quer comunhão. E como nós temos comunhão com Deus? Que não seja sentado à mesa e ouvindo. Como nós nos relacionamos com alguém? Se não sentamos e conversamos, se não falamos. Desenvolver comunhão com Deus passa necessariamente por tempos de oração, tempos de silêncio, tempos de ouvir o Senhor falar ao nosso coração, tempos de entender, tempos de reclamar com Deus, tempos de brigar como Jacó com Deus. Senhor, eu não estou entendendo a situação. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu sou pastor há quase 20 anos, mesmo tempo da pastora Isaura, né? E eu já passei algumas dificuldades assim, sérias na igreja. E eu já reclamei para o Senhor, disse, Senhor, a igreja é do Senhor. Ou o Senhor me diz o que fazer, ou eu estou fora. Ou faço o Senhor. Reclamação, quem sou eu, né? Empregado, dizer para o chefe o que ele tem que fazer, que eu não vou fazer. E nessa hora o Senhor teve misericórdia de mim e fez aquilo que eu não poderia fazer. A igreja é dele, de fato. Precisamos aprender a sentar com o Senhor à mesa. Ele quer comunhão conosco. Ele quer que o conheçamos. Ele quer que vivamos a comunhão. Ele quer que nós estejamos unidos na missão que Ele nos deu. Juntos, como povo do Senhor. A mesa da refeição, irmãos e irmãs, a mesa da comunhão passa por longos tempos de oração. Conhecer o Senhor, falar com o Senhor, andar com o Senhor, sentar com o Senhor para falar, para ouvir a sua voz, falar com Ele. Nós falamos tanto, né? Falamos tanto com as pessoas. Falar com o Senhor. Não importa, irmãos e irmãs, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas expectativas, se eles estão ou não acontecendo, se eles estão ou não sendo frustrados. Jesus está conosco. Ele faz toda a diferença. Aprendamos a falar com Ele, a nos derramar diante dEle e ouvir as instruções. Naquela noite, quando os discípulos chegaram à praia, eles viram um banquete preparado, né? Pão, peixe, fogueira acesa. Eles não perguntaram quem era. Sabiam que era o Senhor. João tinha dito, é o Senhor. Ele quer sentar-se à mesa com você. Ele quer dissipar as suas dores, as suas incertezas, as suas preocupações, as suas frustrações. Chama o Senhor à mesa. Chama o Senhor para sentar com você. Fale com Ele. Não vai reclamar no Facebook, no WhatsApp, no status. Vai reclamar com o Senhor. Vai falar com Ele. Ele quer sentar contigo. Quer dissipar as tuas dores, suas preocupações, suas frustrações, suas angústias. Ouça o Senhor, mas fale com o Senhor. Gaste tempo. Sente com Ele. Converse. Oração. Quando o Senhor Jesus ressurreto senta com aqueles discípulos à beira da praia, está nos ensinando
que nós precisamos aprender a sentar para ouvi-lo. Somente quando nós sentarmos para conversarmos com ele, nós o conheceremos. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe essa igreja amada. Receba um abraço da nossa igreja aqui do Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande participar com vocês desse tempo. Deus abençoe. Deus fortaleça. Deus ajude cada um dos irmãos e irmãs. Eu queria encerrar esse momento orando por você. Deus querido, Deus amado, nós pedimos tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs da IPI de Aruana. Pedimos sobre a pastora Isaura, sobre os presbíteros, ó Deus, os diáconos, os membros, homens e mulheres dedicados a te servir, aqueles irmãos e irmãs que estão se achegando à igreja, assistindo a Deus esse tempo, que o Senhor, ó Deus, possa, desde já, ouvir a voz, sentar com cada um deles. Nós pedimos essa bênção, Pai. Fica conosco, derrama sobre nós o teu cuidado. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, louvamos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Foi uma alegria participar com vocês desse tempo. Oração. Sentar à mesa com Jesus. Deus abençoe a todos.